Consegue ser muito conveniente. Ah, não te preocupes. Tu tens a manhã toda para treinar. Eu já vi que não tens mais nenhuma reunião marcada. Eu estou a treinar para jogar contra o juiz Barradas. É um objetivo importante. Eu não posso perder contra um juiz do Supremo. Claro, o que seria de nós se tu pudesses? É que nunca mais tínhamos um caso para defender. Nunca mais tínhamos um único cliente. Helena, minha querida, quando eu morrer, vou levar comigo apenas um único arrependimento. O não ter sido capaz de te ensinar que a vida não se pauta só pelas nossas vitórias e pelos nossos clientes. Pois não. Mas são eles que te pagam um joguinho de golfe, hein? E olha que não é um desporto nada barato. Tu não vieste aqui só para me estragar amanhã, pois não? Está a aproximar-se o aniversário da nossa sociedade. O que é que vais fazer? Eu pensei nisso, de facto, mas fazer, não vou fazer nada. São 20 anos, Raul. Eu acho que merece uma comemoração especial. Se for uma comemoração como os nossos 15 anos, em que eu passei a noite toda a tentar embriagar-te e a única coisa que consegui foi uma grande ressaca. Então, tratas disso, certo? Mas fazes tanta questão. Faço. Bom dia! Temos concerto? Eu mais logo tenho uma festa. Cravam-me sempre para tocar. Qualquer dia tenho que ir ouvir isso. Francisco, eu tenho uma missão para ti. Aliás, para vocês os dois. Sim. Esta empresa faz 20 anos este mês e vai caber-vos a honra de organizar a festa de aniversário. A nós? De ti eu quero uma lista de 10 locais para a festa. A Júlia pode pedir orçamentos a empresas de catering. Quero tudo na minha secretária amanhã de manhã. Entendido? Claro, Dr. Raul. Francisco. Sim, claro, claro. Muito bem. Oh, Júlia, tu não te importas de tratar de tudo? Eu estou cheio de trabalho, eu não consigo dar conta do recado. Não, claro, eu trato. Já vi que nesta empresa os estagiários estão na base da cadeia alimentar, mesmo antes das recepcionistas. Obrigado. Nada. O que complica um bocado as coisas é que ele tem um cadastro razoável. Fina razoável, Paulo. Bom, ele tem meia dúzia de condenações por furto, 2 por entrada em casa alheia, uma por posse ilegal de arma e umas quantas multas de estacionamento. É um bocadinho mais acima de razoável, não? Sim, mas o tipo está mudado. Deixou de beber, endireitou-se e montou um pequeno negócio e nunca mais pisou a linha. Eu ponho as minhas mãos no fogo por ele. Este caso é literalmente para as mãos no fogo, não é, Paulo? Sim. Bom, quando é que ele pode cá vir? Hoje, se você quiser. Às 4. Às 4. Às 4. Ok. Alô? Olá. Eu acho que você devia alimentar estes peixes que eles estão com um ar um bocadinho subnutrido. Senhora Dona Elizabeth, então, o que é que a traz por cá? O meu filho foi dar um passeio de moto com um amigo e tiveram um acidente. Ele acabou por falecer. Eu lamento muito. Num caso como este, vamos apresentar uma queixa-crime por homicídio por negligência. Vamos pedir 80.000 euros.
Acho que é uma quantia bastante razoável num caso como este. 80 mil euros? E quem é que vai pagar? O Ruben não tinha carta e a família é demasiado pobre. É tão pobre como eu. Nestes casos, o pedido cível é deduzido contra o pai. Como o rapaz só tinha 17 anos, ele é responsável criminal, mas não civil. Nós vamos apresentar a queixa contra a seguradora, que vai pagar a indemnização na íntegra. Esse dinheiro todo não vai trazer o meu filho de volta, senhora doutora. Eu sei, dona Não Rita. sabe, não. O meu filho era a luz dos meus dias. Era tudo para mim. Era a única pessoa que me conseguia puxar um sorriso. De que é que me serve esse dinheiro? Hold the beat in affection. Come to Harlem. Ooh, ooh, ooh. Hold the beat in affection. Come to Harlem. Ooh, ooh, ooh. Hold the beat. Long before his eye could see, I found this mountain waiting for a new beginning. I never fallen down, never will begin again. Hold the beat. A minha mãe só me disse quem era o meu pai quando eu fiz 15 anos. Nessa altura eu tentei procurá-lo, mas ele não me quis reconhecer como filho. É mais comum do que possa pensar. Mas depois acabou por me aceitar e passámos a ver-nos regularmente. E fizeram alguma coisa para legalizar a vossa situação? Não. A minha mãe era uma alma livre, uma artista. E eu, sinceramente, também nunca pensei nisso. É pena, quando ela era viva teria sido mais fácil. Mas continuo. Bem, depois, com a morte dela, eu tentei aproximar-me ainda mais do meu pai. O que eu acho que foi uma reação natural. E o que é que correu mal? O ano passado eu decidi assumir a minha homossexualidade. E? E ele não aceitou. Desde esse dia nunca mais nos vimos. E o Gustavo agora quer ver a vossa relação reconhecida pela lei. Quero. Eu não acho justa a forma como ele me tratou. Muito menos por um motivo como este. Que idade tem, Gustavo? 21 anos. Isso complica um pouco as coisas. O artigo 1817 do Código Civil diz que só se pode avançar com uma ação de paternidade até aos 20 anos. Eu presumo que o seu pai não quer fazer um teste de paternidade. Pois presumo bem. Ele nem quer ouvir falar nisso. Bom, teremos de dar a volta por outro lado. O que é que o senhor faz? Trabalho à noite. Tenho uma carrinha que vende cachorros e hambúrgueres em Sintra. É um bom negócio. Vende daqueles extra tudo e... Yeah. Bom, fiambre, bacon, queijo, cebola frita, ovo e salada. E com couve roxa, não? Eu adoro esses com couve Ainda roxa. não, mas posso pensar nisso. Muito bem. Onde é que estava na manhã do incidente? Então, tinha ido ao supermercado comprar coisas para a carrinha. Tinha esgotado tudo no dia anterior. E pronto, e depois de repente recebi o telefonema de um amigo meu a dizer que a casa dos Gonçalves estava a arder. Estava alguém consigo? Estava com a minha baby, a Liliana. Liliana. Isso é bom. Depois o que aconteceu? Depois eu fiz uma cena assim um bocado para o estúpido. Resolvi ir lá espreitar o incêndio. Queria ver a casa do Gonçalves a arder. Isso quer dizer que não gosta muito dele, não é? Eu odeio aquele gajo, percebe? Ele odeia-me a mim. Quando andei com a filha dele, o gajo só ficou contente quando ele conseguiu virar contra mim. Agora imagino com a cara dele quando me viu olhar para a casa dele a arder. Não foi muito inteligente, pois não? Eu sei, a Liliana também me disse a mesma coisa. Mas o que é que você quer que eu faça? Passei-me. Eu não podia perder aquele espetáculo. E depois? Pronto,
Essa noite já passei na esquadra e só me ouviram no dia a seguir. O que é que você quer? Quando um gajo é cadastrado, nem que tenha sido só por ter roubado uma porcaria de uns autorrádios, o culpado é sempre o mesmo. O que é que adianta andar à procura de outro? Muita sorte é você não ter ficado imediatamente em prisão preventiva. Bom, a situação é a seguinte. O cenário não é cor-de-rosa, obviamente, mas também não é negro. As provas que há são apenas circunstanciais. Se não houver nada no local do incêndio que o ligue ao crime, então eu diria que o Ministério Público não tem provas suficientemente fortes. Oh, doutor, mas não vai haver nada. Eu não estive lá. O doutor não acredita em mim. Sabe que a questão não é se eu acredito ou se não acredito. A questão é que, se eles o querem condenar, vão ter de o provar. Com estas provas, eu tenho imensas dúvidas. Ok. Bom, a casa não parece muito danificada, não é? Por fora, mas por dentro ardeu tudo. Quem fez isso não brincou, não. Consegue descobrir quanto é que ele vai receber do seguro da casa? Acho que sim. Posso falar aí com uma pessoa? Então faça-me isso, por favor. Eu quero saber quanto é que o nosso amigo Gonçalves vai ganhar com este incêndio, tá? Até logo. Obrigado, Paulo. Até logo. Hold the beat. Entra, mas deixa-me ouvir isto. Ouve esta voz. Se houvesse anjos, cantariam assim. Eu tenho de te iniciar neste meu vício, Afonso. Se começasse agora a adotar os teus vícios, eu não sei onde é que isto ia acabar. Ao inferno, provavelmente. Mas antes, com umas longas férias no paraíso. E então, o que é? Um problema. Dá para perceber? Sério? Não sei. Diz-me tu. A Isabel vai ser a advogada da outra parte do caso que eu estou a defender. O do louco que pôs fogo na casa do ex-sogro? Bom, primeiro ele não é louco, depois não pôs fogo na casa, mas o caso é assim. Afonso, tu misturas demais os assuntos profissionais e os assuntos pessoais. Isso vai dar cabo de ti um dia destes. Queres um conselho? Desiste do caso. Se perderes, vai ser a chacota da classe. Se ganhares, a Isabel nunca te vai perdoar. Tu não tens como sair bem desta situação. Eu não sou desistir de nada, Raul, tu sabes isso. Nada. Bom. Então, se já está tudo resolvido, o que é que tu vieste aqui fazer? Vieste à procura de solidariedade, de simpatia? Esperei demais, pelos vistos, não é? Pois, pelos vistos. Obrigado. Doutor Afonso, o doutor Raul está bem disposto? Está bem demais. Doutor, só mais uma coisa. Não tenho nenhuma ideia para um local para a nossa festa de anos. Acho que até como os teatros São Carlos, ok? Obrigado. Tudo bem, Afonso? Tudo ótimo, para além de ter um caso difícil em mãos da Helena e do Raul pensarem que eu sou um ingênuo e ter ficado a saber hoje que a Isabel vai estar contra mim na barra. É tudo ótimo. E tu, como é que estás? Calma, não fui eu que te coloquei nessa situação, pois não? Peço desculpa, ok? Descarregamos sempre nas pessoas que nós gostamos. Faz mal. Eles os dois, há ali coisa entre eles, não? Já houve em tempos. Acho que agora já não. Oh, Vera, tu por acaso não tens nenhuma ideia brilhante para um sítio para a festa de anos? Olha, por acaso há um sítio fantástico. Tu podias ligar, Francisco. Ótimo. Diz-me. Vera!
muito trabalho, Vera. Claro que não. Em que é que eu posso ajudar? Preciso de jurisprudência sobre casos de paternidade. Vou tratar disso. Aliás, fiz um trabalho na faculdade sobre esse tema. Já tenho imensa coisa. Ai, que bom. Então fica à espera. E o Francisco? Não tem nada para fazer? Olha que essa missão que o Raul deu está a causar-te problemas. Livra-te disso depressa. Pois, e achas que eu não quero? Vera, espera aí, não me disseste o sítio. Bom dia. Queres sentar? Está bem. Eu tenho de despachar. Vou buscar o boleto. Obrigado. Queres tomar alguma coisa? Não. Obrigada. O que é que se passa? É sobre o caso dos Gonçalves. Sim, eu... O que é que és de mim, Afonso? Eu sou assistente no caso. Qual caso? Vocês não têm caso nenhum. Não têm caso. Não têm caso nenhum. E isso é o que nós vamos ver. Precisas de alguma coisa? Agora que tu sabes que eu sou o advogado do Gaspar, eu estava a pensar se tu não quererias passar o caso para outro advogado. Tu estás doido, Afonso? Não, acho que não. Queria, estou a pensar no Duarte. Ok, ou achas que é bem para a nossa relação irmos lutar um contra o outro na barra? Mas se tu estás assim tão preocupado com a nossa relação, muda tu o caso para outro advogado. Eu? Porquê é que é de ser eu? Tu disseste que eras apenas assistente? Apenas não, apenas acrescentaste tu. Mas isso é o que eu sempre fui para ti. Apenas a namorada, apenas a tua mulher, apenas a mãe do teu filho. Tu nunca me levaste a sério como advogado. Isso não é verdade, Isabel. E sabes que mais? Se tu pensaste mesmo que eu ia deixar este caso porque te dá jeito, é porque não me conheces mesmo. Isabel. Entra. Posso? Podes, mas só se trouxeres a lista contigo. Tenho aqui. Lá cá. As catacumbas do Teatro São Carlos? Eu não sabia que o Teatro São Carlos tinha catacumbas. Não tem? Quem é que foi a ideia? Tua ou da Júlia? Foi minha. Até não é má ideia. Pensando bem, até é uma excelente ideia. Ia ser lindo. Os nossos principais clientes enfiados numa catacumba, de copo de champanhe na mão. Vá. Deixa ficar isto que eu trato. Vá? Bom trabalho, vá. Vá lá. Ok. Com licença. Gosto. As catacumbas do Teatro São Carlos. Sofia. Bom dia, Vera. Bom dia. Leu o jornal. Só o suplemento de economia, esse não. Falam aqui de nós. Ai, sim? E dizem o quê? Vasconcelos Brito e Associados representam membro da Associação Rosa Choque. Somos nós. Gustavo Nobre, o jovem modelo e ator que assumiu publicamente a sua homossexualidade há alguns meses, está a ser representado por uma das mais conceituadas sociedades de advocacia na ação de paternidade que move contra o seu alegado pai, o empresário Diogo Sarmento. A Associação Ativista Rosa Choque, de que Gustavo é membro, anunciou que vai financiar todas as custas do processo judicial que já decorre. As mentiras do costume, isto não é nada bom. Não é nada bom como, doutora? Teve o seu nome e tudo. Eu também acho. Um bocadinho de publicidade não faz mal nenhum. Neste caso, talvez faça. Se o pai ainda tinha alguma intenção de perfilhar o Gustavo, a esta altura já esqueceu. Eu vou levar o jornal. Que o doutor Raul ainda não leu. Olha, querida,
Quando for o meu nome a aparecer nos jornais, eu não me vou fazer de indiferente. Senhor Gaspar, o senhor teve um relacionamento com a filha do Sr. Gonçalves, a Sandra Gonçalves, não é verdade? Se me está a perguntar se namorei com ela, sim, é verdade. Esse relacionamento prolongou-se por muito tempo? Alguns meses, não chegou a 1 ano. Podemos saber porque é que esse relacionamento acabou? Por mim, podem. E? E o quê? Porque é que acabou o seu relacionamento? Ah, quer que eu lhe diga? Sim. Desculpe. Se não for pedir demais. Então, um dia estava tudo bem, no dia seguinte ela terminou tudo comigo. Portanto, se calhar o melhor era perguntar-lhe a ela. Eu vou fazer isso, mas entretanto eu gostava de saber a sua versão. Não acha que o pai da Sandra, o Sr. Jorge Gonçalves, foi quem causou esse fim abrupto? Eu posso imaginar que sim, mas ela nunca me o disse. Então eu vou perguntar-lhe de outra maneira. O Sr. Gonçalves não morria propriamente de amores por si, pois não? Pois. Se um tipo com o meu cadastro andasse com a minha filha, eu também não ia ficar muito feliz. Está muito divertido, Dr. Afonso. Eu peço desculpa, Martíssimo. O Sr. Gaspar, obviamente, também não gostava muito do Sr. Gonçalves. Não gostava nem gosto. Gosta tão pouco que até foi capaz de lhe entrar em casa, como aliás fez com tantas outras casas, de desencadear um incêndio por vingança e ainda de se rir na cara dele depois do crime cometido, não é verdade? Martíssimo. Responda à pergunta, Sr. Gaspar. Sr. Dr. Juiz, eu não tenho razões nenhumas para me vingar deste homem, percebe? Aliás, eu só lhe tenho a agradecer. Se a Sandra não tivesse acabado tudo comigo, eu nunca tinha conhecido a minha Liliana. Portanto, há males que vêm por bem. Sr. Gaspar, o senhor disse que não tem motivos para guardar rancor contra o Sr. Gonçalves. Neste momento não tenho, mas já tive. No entanto, uma semana antes do incêndio, várias pessoas dizem que os senhores se envolveram numa violenta discussão. Sr. Gaspar, o senhor envolveu-se ou não numa violenta discussão com o Sr. Jorge Gonçalves uma semana antes do incêndio? Quer dizer, eu não diria que foi violenta. Os dois trocaram palavrões e ameaçaram-se de pancada. Isto parece uma descrição de uma discussão, não concorda, Sr. Gaspar? Sr. Gaspar. Houve ou não uma discussão violenta? Palavrões, ameaças... Nunca mais. Estou aqui. Ok, pronto. Eu chamei-lhe uns nomes, eles chamam-nos a mim, mas essa parte da pancada não me lembro mesmo. E porquê é que discutiram, lembra-se? Então o sacana andava a meter cunhas para ver se me sacava a licença da carrinha? E foi por isso que o ameaçou de pancada, não foi? Foi por isso que o ameaçou de pancada, Sr. Gaspar? Foi ou não foi? Foi! Aquela carrinha é o meu sustento e da Liliana. O único sustento. E foi por isso que lhe pegou fogo à casa? Martíssimo, o meu cliente já se declarou inocente. A estimada colega está a intimidar o arguido. Eu não tenho mais perguntas, Martíssimo. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Gaspar. Se há alguma coisa que um advogado gosta, sabe, é ser surpreendido no meio de uma audiência. Oh, doutor, não estava mais ninguém na rua. Eu não sei quem é que pode ter ouvido. Uma coisa. Há mais alguma coisa que eu deva saber? É que se houver, diga-me já que eu vou estar preparado. Alguma coisa, Sr. Gaspar? Não, doutor. Que eu saiba, não. Ruben. O Ruben está acusado de homicídio por negligência.
Foi ainda deduzido um pedido de indenização civil contra o Sr. Nuno, seu pai, em sua representação, e contra a companhia de seguros. Deseja prestar declarações? Não, senhor. Pode sentar-se. Lúcio Porta chamava a primeira testemunha. Bom dia, senhora doutora. Pode fazer o favor de nos descrever o acidente? Bem, os dois jovens seguiam num motociclo atrás de um jipe. Eu vinha logo a seguir e, sem que nada o fizesse prever, atirou-se para cima de uma árvore. Atirou-se? Então a senhora doutora, em algum momento, pensou que o acidente foi propositado? Bem, dado as circunstâncias, cheguei a pensar nisso. Mas, entretanto, chegou a polícia, fez o teste do álcool. O condutor apresentava uma taxa de 3,2 gramas e, pelo que ouvi a polícia comentar, também se encontrava sob o efeito de drogas. Aí percebi tudo. Muito obrigada. Eu não tenho mais perguntas, meritíssima. Quero, no entanto, requerer a inquirição de um perito médico para avaliar o estado do arguido na altura do acidente e saber se o arguido se encontrava em estado de exercer uma atividade tão perigosa como é a condução. Por outro lado, eu estranho muito que estes elementos não façam parte do processo. E por isso vou requerer a audição do senhor agente que elaborou o croquis. Bom dia, senhora doutora. Bom dia. Diz aqui que o capacete do falecido se soltou mesmo antes do choque com a árvore. É verdade. Nesse caso, provavelmente, talvez não viesse atado. Não posso afirmá-lo. Foi um embate muito violento. Mas é possível. Sabe, os meninos de hoje têm muito essa mania. Bem, talvez. Oh, meritíssima, isto é tudo especulação. Eu só estou a tentar levantar uma possibilidade. Meritíssima. Mas eu reformulo a questão. Obrigado. Na sua opinião, já que é médica, se o capacete não se tivesse soltado, as lesões crânioencefálicas teriam sido mais reduzidas, não? Provavelmente, sim. Provavelmente, talvez, possivelmente. Oh, colega, por que não se cinge aos factos? Está a tentar estabelecer um nexo de causalidade entre o resultado de morte e um eventual descuido da vítima ao colocar o capacete. Mas está a esquecer-se do nexo. O que é que levou o capacete a soltar-se? Em direito tudo é possível. Doutora Helena, essas conclusões ficam para o tribunal. Deixe o seu colega continuar, por favor. Obrigado, senhora doutora juíza. Mas eu não tenho mais questões. Senhora perita médica, o arguido, quando se propôs ir dar uma volta de mota com o seu amigo Edson, apresentava uma taxa de alcoolemia de 3,2 gramas e tinha consumido algumas drogas. A senhora, na qualidade de perita, acha que ele estava em condições de conduzir? Não, claro que não. A mistura do álcool com as drogas retira todas as capacidades de reflexo necessárias à condução. Inibe também a capacidade cognitiva e de avaliação. Muito bem. Então, posso concluir que o arguido, sabendo qual era a sua real situação e propondo-se a dar um passeio, admitiu que o resultado podia ser aquele. Meritíssima! Quem tira as conclusões é o tribunal. Eu agradeço, doutor, mas sem me querer demitir das minhas funções, considero a questão pertinente. Faça o favor de continuar, doutora. Muito obrigada, meritíssima. Senhora perita, faça o favor de responder. Obviamente que sim. E penso que não vou longe demais se disser que o ato do arguido foi de um verdadeiro suicídio. Ou homicídio, uma vez que ele sabia que transportava uma pessoa. Sim, nessa perspectiva, sim. Muito obrigada. Eu não tenho mais perguntas. Senhor Nuno Santos, de quem era a moto que o seu filho conduzia no dia do acidente? Era minha. Ele já tinha conduzido essa moto outras vezes, mesmo não tendo carta? Ele diz que sim, eu nunca dei por isso. Nunca deu por isso. Então, onde é que a moto fica guardada? Ficava. Agora está no lixo, não é? Onde é que a moto ficava guardada? Ficava nas traseiras do prédio, tem lá um pátio. E as chaves? As chaves? As chaves ficavam numa gaveta na sala. Portanto, à mão de qualquer pessoa que mora lá em casa. Sim, acho que sim. E os capacetes, onde é que ficavam? Ficavam na despensa lá de casa.
E o senhor nunca deu por nada. Nunca deu por falta nem da mota, nem das chaves, nem dos capacetes. Oh, minha senhora, eu trabalho o dia todo. A minha mulher também trabalha o dia todo. Como é que eu vou saber se o miúdo anda a roubar a moto ou não? Então também não sabe se ele estuda, se anda com más companhias, se rouba outras coisas para além da moto. Meritíssima, a única má companhia que o Ruben tinha era do miúdo morto. Doutor, por favor, não interrompa a sua colega. Terá a sua instância. Queira fazer o favor de continuar. O Ruben alguma vez mostrou interesse na moto? Não, nunca. Muito bem. Eu não tenho mais perguntas. Doutor, agora sim. Sr. Nuno, e os seus vizinhos? Alguma vez alguém falou sobre a escapadela do Ruben? Não. E o Sr. Nuno? Quando foi a última vez que o senhor andou nessa moto? Há mais de um ano. Não, minto. Há 3 meses eu peguei nela, mas era só para ver se estava a funcionar. Muito obrigado, Sr. Nuno. Já não tenho mais perguntas, Meritíssima. Estamos esclarecidos. A senhora Domingas vive no resto de chão do mesmo prédio que o senhor Nuno. Exatamente. E conhece o Ruben? Sim, conheço. E conhecia o Edson? Conhecia. Ele ia lá muito e eu via os rapazes sempre juntos. No dia do acidente, viu os dois? Sim, vi. Eu estava a apanhar a roupa. Foi quando eles foram buscar a moto. E o pai do arguido viu os dois saírem de moto? Viu. Aliás, o Ruben andava muito na moto do pai, era quase todos os dias. E ele sabia. Até foi nesse dia que ele foi à janela e atirou a chave do cadeado. Muito bem. O pai do Ruben, o senhor Nuno, é que deu a chave do cadeado ao filho? Foi. Eu não tenho mais perguntas, Meritíssima. Estás a conhecer a mim? Uhum. Me dá uma fome. Eu já posso estar no telefone com o Liasco. Não, eu tenho que ir ao ginásio. Queres vir? Não posso, não tenho tempo. Obrigada. Então, quer dizer que apareceste no jornal hoje? E apareci. Sabes que eu já tinha pensado em contratar os serviços de assessoria de imprensa só para que aparecessem umas noticiazinhas minhas aqui e ali. Pedro, estás a falar a sério? Olha, eu até pagava para o meu nome não vir no jornal. Sabes que os jornais também são lidos em Espanha. E quando os espanhóis comprarem esta sociedade, quais é que são os nomes que eles se vão lembrar? Tu e os espanhóis. Sofia, sim, desculpa, eu não estou a interromper nada, não? Não, só os devaneios do Pedro. Chama-lhe devaneios. Não sei o que é que estou a dizer. O que estava a dizer? Nada de importante. Sofia, eu estive a ver o caso e eu acho que há uma maneira de pegar. Qual? A grande questão aqui é o limite da idade, dos 20 anos, certo? Certo. Eu acho que nós podemos alegar que esse prazo é inconstitucional. Inconstitucional? Sim, claro. A Constituição consagra o direito à identidade, certo? Certo. A paternidade é uma componente fundamental da identidade. Logo, se a lei não deixa uma pessoa provar a sua paternidade... Vai contra o artigo 26 da Constituição, logo é inconstitucional. É bem pensada, não é? É, bem pensado, sim. Liliana, dá-me licença que a trato assim. Com certeza, doutor. Liliana. Na manhã do incêndio, estava com o Sr. Gaspar. Sim. E estavam a fazer o quê? Estávamos às compras para a nossa carrinha. Pão, salsichas, bebidas, essas coisas. Era domingo e no sábado tinha desaparecido tudo. Portanto, o negócio está a correr muito bem. Graças a Deus. Temos trabalhado imenso para isso. Graças a Deus. Portanto, a Liliana estava com o Sr. Gaspar quando recebeu o telefonema a informá-lo do incêndio, correto? Sim. Desde que horas é que estava com o Sr. Gaspar? Desde sábado de manhã, estivemos sempre juntos. Portanto, toda a noite e toda a manhã. E o sábado inteiro. E o sábado inteiro. Deixe-me fazer-lhe uma última pergunta. Não seria possível que o Sr. Gaspar a tivesse abandonado, nem que fosse momentaneamente, para ir pegar fogo à casa do Sr. Gonçalves? Não, impossível. A não ser que ele fosse o Luís de Matos. Muito obrigado. Liliana, obrigado.
Não tenho mais perguntas. Dona Liliana, há quanto tempo namora com o Gaspar? Há 6 meses, doutora. E é sócia dele no negócio da carrinha, certo? Sócia trabalhadora. Ele dá o dinheiro e eu dou mão de obra. E diga uma coisa, se o Gaspar for preso outra vez, vai continuar com o negócio da carrinha, não vai? Não diga isso. Peço desculpa, mas eu não compreendo qual é a relevância desta questão. Pode prosseguir, por favor, doutora Isabel. Pronto. Se por acaso acontecesse alguma coisa ao Sr. Gaspar, a Liliana continuava com a carrinha. Ia tentar? Eu também não ia ser assim tão difícil. A Liliana cozinha, a Liliana atende ao balcão, pelo que eu percebi até sabe conduzir a carrinha. Sim, mas... Aliás, a Liliana faz as compras sozinha, vai ao supermercado sozinha, não é verdade? Sim, mas não ia ser a mesma coisa. É a Liliana que costuma fazer as compras sozinha, não é? É. O Gaspar precisa descansar. Então, explique-me uma coisa que eu não estou a perceber bem. Se é a Liliana que faz as compras, porquê é que o Gaspar foi consigo nesse domingo de manhã? Nesse domingo, o Gaspar acordou... Dona Liliana, diga a verdade. O Gaspar também ficou a dormir nessa manhã, não ficou? Olha que é muito grave mentir num tribunal. Meritíssimo, a minha colega está a pressionar a testemunha. Responda, Dona Liliana, e não se esqueça que está sob juramento. Senhor juiz. Responda, por favor, nesse domingo o Sr. Gaspar foi consigo às compras? Não. Paulo, o gajo está a mentir. Ele não para de mentir desde o primeiro dia. E agora quer que eu acredite nele? Por amor de Deus. O tipo é um bronco. Toda a gente sabe isso. Mas você tem de ver as coisas pelo lado dele. Ao lado dele? Queres saber qual é que é o lado dele? Então o lado dele é assim. Bom, agora que eu já arranjei um advogado que até acredita em mim, já, só preciso de umas testemunhas falsas e até pode ser que me safe, já. Abra os olhos, Afonso. Você já viu o cadastro do gajo? Sim. Com um cadastro daqueles, aquele tipo é condenado antes de entrar num tribunal. Você não pode censurá-lo para ele tentar encontrar um bom alibi, não é? Paulo, você não me diga que foi você que lhe deu a ideia. Você está a brincar comigo, alguém? É claro que não fui eu. Mas percebo perfeitamente o ponto de vista dele. O jogo está viciado. E o gajo tentou arranjar um bom trunfo. Exatamente. Está viciado. Pronto. Caso arrumado. Eu salto fora, Paulo. Que é? Bebê, não faça isso. Não faça isso, Afonso. Pode ser que nem tudo esteja ainda perdido. Bom, eu já não sei se é de acreditar no Paulo, se não é de acreditar no Paulo. O que é que tu tens a perder? Olha, o caso não é seguramente, porque mais perdido não pode estar, Ramon. Se o tal... Como é que se chama o tipo? Gonçalves. Se é verdade que o tal Gonçalves duplicou o seguro da casa um mês antes do incêndio, isso quer dizer que aquilo foi um grande golpe de sorte ou simplesmente um grande golpe? Paulo disse-me que ele estava cheio de dívidas ao banco e que tinha investido o dinheiro todo num prédio e depois ficou sem dinheiro a meio e que o banco, mais dia menos dia, ia tirar a casa. Pronto, e depois assim, um incêndio até dava jeito. E ter um maluco por perto para assumir as culpas, ainda mais jeito lhe dava. Tu sabes em quanto é que está avaliado o recheio da casa? O recheio. Mais de 1 milhão de euros. 1 milhão? Isso já é dinheiro. O que é que o tipo guardava lá dentro? Arte. Ele tinha a mania que era colecionador de arte. E eu vi as fotografias dos quadros queimados, aquilo metido... Eu, se fosse a ti, dizia ao Paulo para continuar a esgravatar no caso. Sabes que às vezes é no meio dos excrementos que se encontra a melhor minhoca. Acho que eu gosto muito das tuas metáforas. São muito... Pictóricas. São muito pictóricas, muito visuais, não é? O experimento. The last time by herself, she left her bedroom with a sense of meaning. Marian is something
Sra. Dona Mariana Sarmento, faz alguma ideia porque é que o seu irmão se recusou a fazer o teste de paternidade que determinaria se ele é ou não pai do Gustavo? É um direito que lhe assiste, não é? Então parece-me que ele não tem que dar justificações a ninguém. Pois, mas poderia ter-nos poupado trabalho, embaraços, aborrecimentos. A mim não me incomoda nada. Com certeza. Como é que o seu irmão reagiu quando o Gustavo apareceu e disse que era filho dele? Ficou surpreendido, claro, porque ele tinha conhecido a mãe do Gustavo 15 anos antes, tiveram uma relação fugaz e depois ele aparece assim do dia para a noite. E eu não quero ofender a memória da mãe do Gustavo, mas ela era muito liberal na altura em que eles se conheceram. É muito improvável que ela só tenha dormido com o meu irmão. Então porquê é que o seu irmão alimentou esperanças ao Gustavo? Isso é o que a doutora diz. Do meu ponto de vista, o meu irmão limitou-se a aceitar o Gustavo na vida dele como um amigo, como um miúdo carente, inseguro. Só isso. Mas tratava-o por filho. Não é verdade. O meu irmão deve-lhe ter chamado filho 1 ou 2 vezes, assim como faz aos miúdos da idade dele. Por exemplo, os filhos dos meus amigos tratam-me por tia e isso não quer dizer que eu seja tia deles, não é? O caso do Gustavo é substancialmente diferente. Compreende isso, não compreende? O mais interessante nisto tudo é que o seu irmão mudou de atitude quando o Gustavo decidiu assumir a sua orientação sexual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se o miúdo fez uma opção, é um problema dele. As duas coisas aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo, mas foi mera coincidência. Só isso. Pois o Gustavo não pensa assim. Os amigos dele não pensam assim e nós vamos provar que não foi assim. Francisco, chega aqui. Sim. Tu sabes tocar viola, não sabes? Mais ou menos. Então vai ensaiando para a festa. Vais ser a estrela principal. Eu? 10 canções. E não quero nenhuma sobre as catacumbas de São Carlos. Chama a primeira testemunha, se faz favor. Sr. Mário Torres? Sente-se, por favor. Faça favor de se sentar. A testemunha é sua, doutora Sofia. Muito obrigada, Martíssimo. Eu vou interrogar a testemunha sobre os pontos 3, 5 e 7. Comece pelo 7, doutora. É o meu número da sorte. Sr. Mário, é amigo do Gustavo. Sou. E tenho muita honra disso. E como amigo, acompanhou todo o processo de aproximação do Gustavo ao pai. Martíssimo, a colega sabe que não pode tratar assim o meu cliente. Eu refaço a pergunta, Sr. Juiz. Como amigo, assistiu à aproximação do Gustavo ao Sr. Diogo Sarmento? De muito perto. O Gustavo desabafava comigo todas as suas mágoas. E alguma vez, em algum momento, assistiu ao Sr. Diogo Sarmento a tratar o Gustavo como filho, quer por gestos, quer por palavras? Demasiadas vezes. Variadíssimas vezes, na verdade. Numa conversa, ele até se referiu ao Gustavo como o meu filho. Tratou-o por o meu filho. Martíssimo, seria curioso indagar se o Sr. Diogo Sarmento também se refere aos filhos dos amigos como o meu filho. Martíssimo, por favor, já estamos no campo da especulação, não? Eu não tenho mais perguntas, Martíssimo. Gustavo! 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 Parem com isso! Por que vocês estão a fazer isto, hein? Quem é que vos chamou aqui? Gustavo. Respondam, quem é que vos chamou Gustavo, aqui? não é assim que se resolvem as coisas. Doutor, desculpa, esta cena é lamentável. Não tem nada que me pedir desculpa. Não era nada disto que eu queria. Ganhar este caso assim? Assim? Assim como? Eu não queria que as coisas se resolvessem desta maneira, doutor. A raiva só atrai mais raiva. E isto também não é assim tão importante. Olha, se o meu pai não me aceita como eu sou, talvez não mereça ser meu pai.
Gostava de ter conhecido a sua mãe. Deve ter sido uma mulher e peras. Sim. Posso entrar? Paulo. Olha, tenho aqui uma pessoa que gostava de lhe apresentar. Pois é. Chama-se Pedro Moraes. Como está? O Sr. Moraes é um artista, um pintor com uma atividade muito interessante. Que é? Faço réplicas de quadros em todos os estilos. Versões exatas iguaizinhas aos originais. Sou assim uma espécie de falsário. Mas legal. Só trabalho com os donos dos quadros. Você imagina quem é que foi o maior cliente do Sr. Moraes nos últimos tempos? Não me digo, o Gonçalo. Pois bem, excelentíssimos senhores juízes, nem tudo aquilo que parece é. Na realidade, no início deste julgamento e até ao depoimento da senhora perita, estávamos, e creio não ser abusivo estar-me a adiantar a vossas excelências, mas estávamos, dizia eu, convencidos que se tratava de um vulgar acidente de viação com o resultado de morte, onde, por regra, apenas subsiste o pedido de indemnização. Porém, tendo em conta a matéria de facto apurada, afirmo com toda a convicção que se trata de um crime doloso, embora que sob a forma de dolo eventual. Se não vejamos, o arguido, que apresentava uma elevada taxa de alcoolemia, 3,2, muito acima do mínimo permitido de 1,20, tinha consumido substâncias psicotrópicas e não possuía a licença necessária que o habilitava a conduzir. Assim, teve necessariamente que admitir aquele resultado. Nesta conformidade, pugnamos pela condenação do arguido pela prática de um homicídio doloso e pedimos uma pena que se pretende severa e detentiva da liberdade. A esta acrescerá a condenação dos demandados cíveis do Sr. Nuno Santos e da seguradora no pedido de indemnização civil que se encontra já aprovado. Assim, decidindo, farão a acostumada justiça. Sr. Gonçalves, o senhor afirmou que o meu cliente o visitou uma semana antes do incêndio com ameaças. É verdade. Nomeadamente que o Sr. Gaspar lhe terá dito, e passo a citar, que ia perder tudo aquilo que mais gostava. Exatamente. Foram essas as palavras dele. Isso não é verdade. O Sr. Gaspar fala apenas quando o interrogar. Eu peço desculpa em nome do meu cliente. Tudo aquilo que mais gostava. Como, por exemplo, a sua coleção de obras de arte. Gostava muito dos seus quadros. Muito. Uma vida a colecionar, a investir tudo neles. Se calhar foi por isso que os retirou de casa antes do incêndio. Como? Meritíssimo, parece-me que a questão... Os seus quadros, que supostamente arderam no incêndio, não é verdade que o senhor os retirou de casa na antevéspera? Não, claro que não. Com a sua licença, Meritíssimo. Conhece este quadro, Sr. Gonçalves? Como é que foi? Este quadro não é seu, Sr. Gonçalves? Doutora, isto é permitido. Como é que o senhor sabia que a sua casa ia arder 2 dias depois, Sr. Gonçalves? Esse quadro não é meu. Nunca o tinha visto. Não é seu. Muito bem. Então, nesse caso, o senhor não se importa, dá-me licença. Muito obrigado. Não se importa que eu... Não pode fazer não é isso. seu! Dê-me o meu quadro. Não se preocupe, Sr. Gonçalves. É uma cópia. Igual às outras cópias que o senhor mandou fazer e que arderam no incêndio em vez dos originais. Porque os originais estão guardados no armazém onde o senhor os mandou guardar 2 dias antes de pegar fogo à sua própria casa. Isto é verdade, Sr. Gonçalves. O senhor substituiu os quadros por cópias. Sim, Sr. Doutor Juiz. Mas eu posso explicar. Continua, Meritíssimo. Eu não tenho mais questões. Muito obrigado. Realizada a audiência, discussão e julgamento, resultou provado que o arguido conduzia o veículo motorizado sem a necessária licença de habilitação.
com uma taxa de alcoolemia de 3,2 gramas e sob o efeito de produtos estupefacientes vulgo cocaína. Este circunstancialismo levou a que o arguido fosse embater numa árvore, daí resultando a morte do Edson. O arguido, ao conduzir o descrito veículo, nas referidas condições, admitiu como possível aquele resultado e ainda assim conformou-se com ele. Ponderadas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e sobretudo a modalidade de dolo, que embora acima da média diminui consideravelmente a culpa, decide-se pela atenuação especial da pena, condenando-se o arguido pela prática de um crime de homicídio doloso numa pena de 7 anos de prisão. Provado ficou também o pedido de indenização civil, condenando-se os demandados no pagamento da quantia de 80.000 euros à demandante Elizabeth pelos danos morais e materiais. Ruben, efetivamente aquilo que fez foi muito perigoso. Teve consequências irreversíveis, como sabe. A morte do seu amigo Edson. O Ruben é jovem, tem uma vida pela frente e deve procurar encarar esta pena como uma forma de refletir sobre o seu futuro, de repensar os seus comportamentos, sobretudo quando estão em causa valores fundamentais como a vida de outras pessoas. Está bem? Está encerrada a audiência. As coisas que eu quero, deixem-me explicar. Muito mais do que dinheiro, é a sensação de me encontrar. Roupa furada ou do avesso, não é problema, eu não me interesso. Faço de conta ou improviso esta forma de viver. Estas são as coisas que eu quero. As coisas que eu quero. O paraíso não é promessa, não é preciso, não tenho pressa. Obrigado. Já sei que o teu cliente foi absolvido. Quem é que disse? Raul estava ali a comentar com um cliente, fartou-se de gabar a tua persistência. Parabéns. Oh, também. E tu ganhaste aqui? Ganhei. Mas o mais importante é que aqueles dois ganharam. Bom, eu pedi a atenção de todos, por favor. Obrigado. Ok, eu estou quase a juntar-me a vocês, mas antes vou-vos deixar com uma convidada muito especial, a Belle de Jour!